Casado com pastora Carol e pai da Emanuele e do Pedro, Natan Maestrello é pastor sênior da Igreja Batista do Calvário em Buritama. Formado em teologia, o pastor Natan também é escritor e palestrante. Sua liderança e compromisso com a fé são inspiradores para todos nós. Recebam com grande alegria e aplausos pastor Natan Maestrello. Vem pra cá assumir a tribuna, meu amigo. E Deus te abençoe e te use muito. Boa noite, povo de Deus. A graça e paz de Jesus esteja com todos, amém? Amém. Meu Deus, eu tô com a mão suando, coração saindo pela boca. Ainda bem que o Bispo Rafael é meu amigo, né? Deixou tudo mais fácil aqui. Jesus, socorro, Deus. Poxa vida, o que falar dessa igreja, o que falar de vocês, não é? Uma honra para mim estar aqui. Um dia, quando garoto, alguém me disse que eu sentaria entre os príncipes. Não que eu seria um, mas que eu estaria por ali. Estar com vocês à mesa me faz crer que essa promessa tem se cumprido na minha vida. Vocês são príncipes. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e pela amizade. Poder chamar vocês de amigo é uma honra. Quando nós nos conhecemos pela primeira vez, eu já vi Jesus em vocês, que é coisa muito rara a gente ver no primeiro instante. A cada dia que passa, isso tem se provado cada vez mais ser verdade. Jesus continue sendo glorificado através de vocês. Eu venho acompanhado da minha linda esposa, a mulher mais linda do Brasil. Você pode aplaudir Jesus pela vida dela e me dar aquela moral? Olha, nós temos uma família linda. Uma pena que os meus filhos não puderam vir, mas eu trago o abraço da minha cidade, da igreja, que eu tenho tido o privilégio de servir como pastor, a todos vocês. Amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Eu sei que deste altar flui um rio de águas vivas. Eu sei que essa igreja é o corredor por onde passa um manancial. Eu sei que a sua vida tem sido abençoada, você tem sido abençoado. O desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando com a sua palavra. Amém? Quantos creem que esta palavra é a palavra de Deus? Digam glória a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, está escrito assim: Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Algumas traduções vai estar escrito assim, na viração do dia. Todavia, a palavra original que aparece aí no hebraico é ruar, que está mais conectada a vento. Por isso eu estou lendo nessa versão. Então, quando o vento soprava, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? Há um vento soprando aqui. O vento não vai soprar, ele já tem soprado. A pergunta que você precisa responder essa noite é: onde você está quando o vento sopra? A palavra que eu venho compartilhar ao seu coração hoje, o coração desta igreja é: quando o vento soprar, não se esconda. Você pode olhar para alguém com olhar de temor e dizer para essa pessoa: quando o vento soprar, nós não podemos nos esconder. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento glorificando o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Queridos, o capítulo 3 de Gênesis é um dos capítulos mais tristes de todo o Antigo Testamento, porque relata a queda do homem. Se não, talvez o capítulo mais decepcionante. Porque no capítulo 3, Adão e Eva vão trocar um jardim inteiro por um único fruto. Aqui está uma grande lição, importante lição a todos nós. Nós precisamos tomar muito cuidado para não trocarmos um jardim inteiro por um único fruto. Deus havia dito a eles que eles podiam comer
de todo fruto, de toda árvore do jardim. E você conhece a história e sabe que aquele jardim foi plantado pelas mãos do próprio Deus ao oriente do Éden. O que significa que Deus selecionou o que havia de melhor. E ó que na criação de Deus não é nada de pior. Então ele pega o que havia de melhor para Adão e Eva e planta, como o bispo já mencionou aqui, na função de um jardineiro, de um agricultor. Planta um jardim. E o homem e a mulher podem se alimentar de tudo, com exceção de uma única árvore, de um único fruto, em que Deus vai dizer: deste fruto vocês não devem comer, porque se comerem, certamente vocês morrerão. Agora, o que é intrigante é pensar que o que faz com que Adão coma daquele fruto é a Eva, mas o que faz com que Eva coma daquele fruto é a serpente. Percebe? A serpente vai convencer Eva a trocar o jardim por único fruto, mas quem vai convencer Adão a trocar o jardim por único fruto é Eva. Tome muito cuidado com os acessos ao seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, Provérbios 4, porque dele procede as fontes da vida. Você bebe e se alimenta do que o seu próprio coração produz, por isso tome muito cuidado. Nós não podemos evitar que o mal nos ofereça o fruto do mal, mas podemos decidir não nos alimentar dele. Todos os dias o inimigo vai propor a você o fruto do mal. Cuidado! O poder do não, assim como o do sim, está sobre você. Diga comigo: eu decido me alimentar ou não. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a serpente vai convencer a Eva, mas quem vai convencer Adão é Eva, não é a serpente. Nem sempre quem vai levar você para o ambiente da tentação é a serpente. Muitas vezes quem vai entregar nas suas mãos o fruto do mal é quem tem acesso ao seu coração. Cuidado, nem todo mundo que caminha com você é voz de Deus na sua vida. Nem todo mundo que está ao seu lado é instrução e direcionamento de Deus para o teu coração. Cuidado com aqueles que um dia foram voz de Deus e você passou a idolatrar aquela voz como se ela fosse a única voz de Deus. Um dia, Pedro recebeu de Deus uma revelação sobre quem era Jesus. E o próprio Jesus vai dizer: Pedro, o que você acabou de dizer, você não diz de si mesmo. Você recebeu uma revelação. Mas logo a seguir, o mesmo Jesus vai dizer para Pedro: para trás de mim, Satanás. Nós precisamos tomar muito cuidado para não idolatrarmos as fontes, mas adorarmos sempre ao Criador das fontes. Eles trocam o jardim inteiro por um único fruto. E aqui está a grande decepção do texto. Trocam e substituem o prazer da presença de Deus no jardim pela curiosidade que o desejo provocado pela serpente naquele único fruto que Deus havia proibido gera neles. Agora preste atenção numa coisa: porque Deus colocou aquela proibição, se sabia que o homem e a mulher podiam tocar naquele fruto. É muito simples. Porque liberdade sem limites não é liberdade, é libertinagem. Deus está colocando uma linha limite para mostrar para mim e para você que Ele não é um Deus de manipulação. Agora, algo interessante vai acontecer aqui. Porque Deus, apesar de Adão e Eva terem pecado, não deixa de passear pelo jardim. Adão e Eva pecaram, mas ainda estão no jardim. O fato de você estar num ambiente onde a presença de Deus passeia não significa que Deus esteja aprovando aquilo que Ele está dizendo para você deixar. Cuidado para que o desejo de provar do ambiente do jardim não te iluda quanto à tua condição no jardim. Se você comeu do fruto, não se esconda quando o vento soprar. Deus não vai chegar no jardim os reprimindo. Deus vai chegar no jardim caminhando no meio do vento. Agora o texto é interessante porque diz que Deus caminha, Deus fala, eles continuam no jardim, mas quando o vento sopra eles se escondem. Quando é que eles vão se esconder? Quando o vento sopra. Por que eles se escondem quando o vento sopra? É muito simples. Porque não é qualquer vento.
Esse vento aponta para a ação do Espírito. E só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, nós vamos tornar profano o que antigamente considerávamos santo. É o Espírito Santo que nos faz ter clareza sobre o que é e o que não é. Quantos estão aqui? Agora, nós aprendemos com Adão e com Eva que o problema nunca foi o vento. O problema sempre foi posicionamento. É o posicionamento que Adão e Eva vão ter quando o vento sopra, que vai fazer com que eles sejam impactados negativamente pelo vento que sopra. O que é que eles fazem? Se escondem atrás das árvores, depois de terem feito para si vestimentas de folhas de figueiras cozidas. Uma tentativa humana de resolver o problema do seu pecado. Queridos, não se iluda. O que resolve o problema do pecado da humanidade não é a meritocracia humana, é graça, é favor imerecido, é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nos purifica de todo o pecado. Se contente com a graça, seja realizado nela, se satisfaça na graça. O céu não é para aqueles que conquistam com a força do seu braço, mas é para aqueles que conquistam na força do poder do Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. É Ele que nos introduz na eternidade. É na força de Cristo que nós conquistamos a vida eterna. É por isso, exatamente por isso, que Jesus vai amaldiçoar a figueira. A propaganda enganosa, vai procurar fruta e não acha, depois de ter visitado o templo em Jerusalém. Ele amaldiçoou aquela figueira, porque aquela figueira era o símbolo da ação do homem tentando resolver o seu próprio pecado. Agora vem comigo, por favor, porque um dia Jesus contou uma parábola. Jesus contou uma parábola. Disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24: E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Assim são aqueles que estão edificados na palavra. O vento sopra, mas eles permanecem de pé. Não são assim aqueles que edificam sua casa sobre a areia, porque o vento vem, o mesmo vento, mas a casa é destruída. Diga comigo, o problema nunca foi o vento, é sempre o posicionamento. Alguém aqui já orou para o vento parar de soprar? Alguém aqui já foi pego pela metáfora de que o vento é o problema? Meu Deus, faz o vento parar. Se eu não estou aguentando mais o vento. Você pergunta para um crente pentecostal dos anos 90, como é que você está, meu irmão? Estamos indo, mas o vento está forte. Você já veio em algum culto e recebeu a seguinte palavra da parte de Deus: olha, o vento vai parar de soprar. E você saiu daqui dizendo: glória a Deus que o vento vai cessar. Alguém já recebeu essa palavra? Só tem um detalhe: o problema nunca foi o... Olha como vocês pegam rápido. O problema é sempre o sempre. Eu vou te provar. Gênesis capítulo 8, versículo 1. A Bíblia diz que Noé, qual era o nome dele? Estava dentro da arca com a família. Não havia se passado um dia, 2 dias, 3 dias. Faziam meses. Estavam dentro da arca. E as águas do dilúvio continuavam altas. Agora presta atenção em uma coisa, queridos. Esperança se esvai. As forças estão indo embora. Medo toma conta. Imagina preso dentro de um ambiente. Só tem um detalhe. O texto diz que Deus se lembrou de Noé. Se lembrou da sua família, se lembrou de todo o gado e de todos os animais que estavam na arca, e enviou um forte vento, e as águas do dilúvio começaram a baixar. Percebe? O que é que Deus usa para trazer para Noé e para sua família recomeço? O vento. Não se desespere, não questione, não murmure quando o vento for forte. Se você estiver posicionado onde Deus mandou você estar, ventos
contrários se tornarão favoráveis. As águas vão começar a se abaixar e Deus trará recomeço. Deixa eu liberar uma primeira palavra sobre o coração de alguém. Talvez o vento que soprou foi forte e você está olhando à sua volta e parece que tem ruínas. Talvez as ruínas nem estão do lado de fora. Você está olhando para fora, viu que as águas se abaixaram, mas do lado de dentro tem ruínas. Do lado de dentro ficou coisas fragmentadas e quebradas. Mas eu vim dizer para o coração de alguém: assim diz o Senhor, o vento forte que está soprando não destruirá, mas trará recomeço, colocará as coisas em ordem. Deus diz ao coração de alguém essa noite: não se assombre diante dos vendavais, vão trazer recomeço para a sua vida, recomeço para o seu ministério, recomeço para a sua história, recomeço para a sua família. Alguém recebe essa palavra essa noite? Quando o vento de Deus soprar, as águas vão começar a se abaixar. E sabe por que aquele vento não é prejudicial para Noé nem para sua família? Porque eles estavam onde Deus mandou eles estarem. Estavam bem posicionados. Êxodo capítulo 14, versículo 21. O contexto é simples. Moisés e o povo hebreu está encurralado. Exército do faraó atrás. Não tem para onde ir. Paredão de rochas. Bárbaros do outro lado. Moisés ora a Deus e pergunta: Senhor, o que eu faço agora? E o povo em desespero. Aí Deus responde com uma pergunta: Moisés, o que é que você tem nas mãos? Tem gente aqui que está sofrendo porque quer ter o que não tem e deseja ter. O drama da comparação faz com que você perca a oportunidade de ver Deus te tirando das enrascadas da vida. Muitas vezes nós queremos que a resposta de Deus seja: eu vou te dar o que você não tem para você viver o milagre que precisa viver. Mas a pergunta de Deus para você é a mesma pergunta que ele fez para Moisés: o que é que você já tem? O que é que eu já coloquei nas suas mãos? Posso declarar algo de Deus sobre a sua vida? Não é o que você quer ter e não tem que Deus vai usar para te fazer chegar onde Ele disse que você chegaria. O que tem parece pouco, mas para Deus é suficiente. O que tem parece frágil, mas para Deus é suficiente. O que tem parece nada, mas para Deus é suficiente. É só um bastão. Mas Deus está dizendo para Moisés: o que é que você tem nas mãos? E Deus está perguntando para alguém aqui que está perguntando para Deus: Senhor, o que eu faço agora? Como faço agora? De onde eu trago recurso? De onde virá estratégia? E Deus está dizendo: não virá, já tem, é aí, eu já te dei. É a visão que eu te dei, permanece nela. É a palavra que eu já te dei, acredita nela. Não vai vir coisas novas. Eu vou usar o que você já tem. Alguém está ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Eu vim declarar sobre alguém: Deus vai te levar para um nível maior. Valorize o que Ele já te deu. Tem gente aqui que está orando de forma equivocada. Deus, se o Senhor me der, eu farei. Olha para alguém que está do teu lado e diga: é com o que você tem que Deus fará. Coloque à disposição de Deus o teu pouco, sendo fiel no teu pouco. Quem é de Bíblia? E no muito. Uma mulher em desespero pergunta ao profeta: como é que eu faço para resolver o problema da dívida que o meu marido, homem de Deus, deixou? O profeta responde com uma pergunta: o que é que você tem em casa? Não é o que você quer ter, é o que Deus já te deu. Não menospreze o tempo das pequenas coisas. Não menospreze o tempo dos bastões, nem do pouquinho de azeite que sobrou. Deus não tem problema com pouco. Coloque à disposição de Deus o teu pouco. Deus vai multiplicar, vai fazer crescer, vai fazer florescer, vai fazer prosperar. Deus vai fazer você chegar onde você precisa chegar, não com o que você quer ter, é com o que Ele já te deu. A pergunta de Deus para você é: o que é que você tem nas mãos? Moisés, um cajado. É pouco, a oferta é pequena, o projeto é muito grande, o recurso é pouco, o projeto é muito grande. Ah, mas Deus vai fazer assim. Deus vai pegar cajados. Deus vai pegar pouco de azeite.
você não vai ficar de fora do que Deus fará. Só que vai acontecer algo poderoso quando você confiar em Deus o bastante para colocar à disposição de Deus o teu pouco. O quê? Deus vai abrir caminhos novos. Agora, olha só que coisa maravilhosa. Versículo 21 do capítulo 14, o texto diz: e Moisés estendeu a mão. Moisés fez o quê? Estenda a sua mão agora em direção à sua casa, ao seu trabalho, a algum lugar. Profeticamente, estenda as suas mãos. Olha para a palma da tua mão. Percebeu que ela não tem poder para resolver? Percebeu que ela é pequena demais para alcançar? Mas ainda assim Deus está dizendo: estenda a tua mão, porque eu vou mostrar para você que mesmo sendo grande e soberano, decidi fazer através da sua pequenez, da sua fragilidade. Estender a mão é colocar à disposição de Deus o pouco com fé para acreditar que Ele vai fazer muito. Estenda a tua mão com fé e comece a declarar agora: vai ter mudança, vai ter reviravolta, vai ter vitória, vai ter conquista, vai ter avanço, vai ter sim, vai ter sim. Levante a sua mão e comece a declarar: Senhor, eu não estou vendo, mas estou crendo. Os meus olhos carnais não enxergam, mas os meus olhos espirituais conseguem ver. Eu creio nesse casamento restaurado, eu creio nessa família edificada, eu creio que nos próximos cultos eu não virei para essa casa sem acompanhado de quem eu amo. Diga, Senhor, eu creio que haverá salvação, eu creio que sobre o meu trabalho está tendo agora, nesse exato momento, a manifestação da bênção, da prosperidade, do favor. Declare com fé: parece que não está acontecendo nada, mas caminhos novos se abrirão para aqueles que creem. Você precisa se lembrar que o desafio é que a sua fé seja como um grão de mostarda, pequena, mas quando lançada, quando plantada, se torna maior das hortaliças. Diga: vai crescer, vai prosperar, vai ser abundante, vai frutificar. Porque diz: não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que caminha no meio do vento. O vento está soprando no jardim, Deus Pai está caminhando no jardim. Quando o vento soprar, não se esconda. Você vai descobrir coisas maravilhosas no meio do vento. Moisés estende as mãos e o texto diz que Deus enviou um vento forte. O que é que Deus enviou? Para piorar, soprou uma noite inteira. Às vezes vai dar essa sensação mesmo: Senhor, eu coloquei à disposição um pouco e parece que a coisa, em vez de melhorar, piorou. Senhor, eu estendi a mão. Senhor, eu coloquei à disposição o cajado e parece que as coisas, em vez de melhorar, piorou. Senhor, será que eu não estou bem posicionado? Senhor, será que eu não fiz o que o Senhor me ordenou fazer? Senhor, será? E a gente começa a encher os céus de perguntas, porque ao estender a mão, ao colocar à disposição de Deus o pouco que somos e o pouco que temos, a gente tem a sensação que o que Deus vai usar para colocar as coisas em ordem é a bonança, é a calmaria. Mas o que Deus usa para reduzir as águas do dilúvio é vento. E o que Deus usa para fazer o mar recuar é vento também. Versículo 21 diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar retroceder e o tornou em terra seca. Com o forte, tá fraco, com o forte, dá para melhorar com o forte. Quando o vento soprar, não se esconda, porque as águas que estavam impedindo o teu acesso irão recuar e se dividir ao meio. Tem caminhos novos se abrindo para você, acessos novos se abrindo para a sua vida. Algumas coisas vão fazer sentido. O vento soprou forte, não foi? E Deus te colocou em terra firme, te tirou da dúvida, da incerteza, da insegurança. Te tirou da arca e te colocou em terra firme. O vento soprou e agora um caminho novo se abriu. Deixa eu te falar uma coisa: a ordem de Deus para Moisés foi: marche. Se Moisés marcha contra as rochas, Deus tinha aberto um caminho no meio das rochas. Se Moisés marcha contra o exército dos egípcios, Deus tinha desbaratado o exército como fez outras vezes. Mas porque o povo marcha em direção ao mar, Deus faz com que a força do mar recue. E o que é que Deus usa? Um vento forte. É o tempo inteiro. Só que o que vai acontecer no capítulo 15 do mesmo livro é que o mesmo vento vai soprar, mas a história não vai se repetir. Versículo 10: o mesmo vento que sopra abrindo o caminho para os hebreus e para Moisés, vai fechar o caminho para os egípcios,
vai fechar o caminho para os soldados. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus não vai deixar nenhum perseguidor pegar beira naquilo que Ele tem para realizar na sua vida. Os caminhos que Deus abrir para você vai se fechar para quem não faz parte do que Deus tem para a sua vida. Não se assuste quando você estiver caminhando pelo caminho que o vento abriu e você olhar para trás e perceber que alguém não veio junto. É que tem muita gente que é soldado de Faraó disfarçado de amigo. Aqui não acontece isso não. Mas por aí tem muita gente sorrateira, infiltrados. Mas quando o vento sopra, nem todo mundo fica, não é? Você já chorou por alguém que te deixou quando o vento soprou? Já perguntou a Deus, por que? Será que eu errei? O vento soprou e eles simplesmente desapareceram no meio do caminho. Já aconteceu isso com alguém aqui? Ó, parece brincadeira, mas não é. Deus sabe o que você não sabe, vê o que você não vê, escuta o que você não escuta, está onde você não está. Quando o vento soprar e pessoas não te acompanharem, glorifique a Deus, porque eu aprendi uma coisa muito tempo atrás: quando uma porta se abre é provisão, mas quando uma porta se fecha é proteção. Não murmure quando caminhos se fecharem para pessoas que estavam caminhando com você. Quando o vento soprar, Deus vai separar o joio do trigo. É assim que Deus faz. Sabe, uma das declarações que eu mais gosto de João Batista é que quando ele vai falar sobre Jesus, ele diz assim: aí vem o homem que tem a pá na mão. É engraçado, né? Porque aquela pá no grego é tribulum. Como que é? Tribulum. Uma ferramenta usada para quebrar o trigo, a palha do trigo, e depois pegar a palha com o grão e jogar contra o vento. Quando o vento sopra, a palha é separada do grão. O grão mais pesado cai no mesmo lugar. A palha que não suporta o vento é jogada fora. Entendeu? Tribulação é a oportunidade de Deus de, ao quebrar você, separar você da palha, separar o trigo da palha, separar a semente da palha. Por quê? Porque palha no fogo gera fumaça tóxica, mas quando você pega a semente do trigo e põe no fogo, vira farinha, farinha com água vira pão, pão serve de alimento. E Deus está dizendo ao coração de alguém: quando o vento soprar, não se desespere, é Deus limpando. Quando o vento soprar, não pergunte, é Deus limpando. Quando o vento soprar, não questione, é Deus limpando. Então vento é bênção para quem está bem posicionado. Para quem está bem posicionado, Deus está te chamando para se posicionar. Ei, não é tempo de se esconder, é tempo de sair de dentro da proa, é tempo de olhar para cima, é tempo de ver as águas se abaixarem, mas também é tempo de marchar em terra firme. O vento de Deus está abrindo novos acessos. Oh, glória a Deus! Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que Deus está falando ao coração dessa igreja. Tem caminhos sendo abertos. Tem caminhos sendo abertos. Parecia uma enrascada. Já pensou que encurralou? Mas Deus faz dos ventos os seus mensageiros. Tem alguém aqui? Olhe para alguém que está ao teu lado e diga: segura firme, porque o vento é favorável. Para Noé, o vento trouxe recomeço. Para Moisés e o povo hebreu, o vento trouxe caminhos novos. Quem gravou? Diga comigo: recomeço, caminhos novos. Jonas capítulo 1, versículo 4 está escrito: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Fez soprar o quê? Um forte vento. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha que coisa interessante. Jonas está escondido no porão. O que é que Deus vai usar para tirar Jonas de dentro do porão? Se Jonas não sai de dentro do porão, o barco quebra. Você vai esperar para ver? O vento está soprando, ainda você não se deu conta que Deus não tem nada contigo no porão? Você sabe, quando o vento sopra, para quem está mal posicionado,
ele é uma chance de Deus, uma oportunidade de Deus para levar de volta ao propósito. O vento traz recomeço, o vento traz caminhos novos, mas o vento leva de volta para a rota. O vento leva de volta para o propósito. Sai de dentro do porão. Quando o vento soprar, não se esconda. Teu lugar não é atrás das árvores e teu lugar não é no porão. Esse negócio de tirar férias espiritual não existe para quem se comprometeu com o evangelho. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. Está na hora de voltar. E faz um favor para si mesmo, se comprometa mais, ame mais, perdoe mais, ore mais, jejue mais, busque mais. Porque esse vento não é uma ação de Deus contrária a você, é uma ação favorável de Deus para te levar de volta para o propósito, para te posicionar de volta no propósito, para te fazer chegar no destino que Ele preparou para você. Não é você quem sabe o futuro que tem para si, é Deus quem sabe. Não são seus pais que determinam o futuro que você tem, é Deus quem determina. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia e te designou para um propósito. Ele tem todos os seus dias escritos no livro antes mesmo de você nascer. Deus está falando com o coração de alguém. O vento está soprando, não espere o barco quebrar, volta para o propósito. O vento está soprando, não espere o casamento quebrar, volta para o propósito. O vento está soprando, não espere a empresa falir, volta para o propósito. O vento está soprando, não espere suas emoções sucumbirem. Aliás, no Setembro Amarelo você está sendo recheado de informação, mas Deus te trouxe aqui para te dar uma revelação. O vento que está soprando é uma oportunidade de Deus para te trazer de volta. Volta para o propósito. O vento forte é Deus dizendo: volta. Olha para alguém que está do teu lado e diga: vento traz recomeço, caminhos novos, de volta ao propósito. Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Olha que coisa doida. Você que orava para o vento bater em retirada, Deus te trouxe hoje aqui para orar para o vento soprar. Vai sair daqui dizendo: sopra vento, sopra, dos quatro cantos. Não é de um só não, é dos quatro. Vem de todos os lados vento, porque agora que eu sei que eu estou bem posicionado, o vento é favorável, o vento é favorável. Vai chegar no trabalho amanhã de manhã e vai dizer: agora eu não preciso mais temer o vento, eu não preciso mais temer a crise. Crise agora é oportunidade, crise agora para mim é recomeço, dificuldade agora para mim é caminhos novos. Deus vai me dar uma estratégia nova, Deus vai me apontar uma conexão nova, um caminho novo, uma porta nova, um endereço novo. Eu creio que os ventos se tornarão favoráveis essa noite aqui, porque você não vai se esconder mais. Pegue na mão de alguém e diga: sai de trás das árvores hoje. Deus não te chamou para ficar à sombra das árvores, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza. Quem se esconde em Deus não se esconde como quem não quer a guerra. Quem se esconde em Deus se esconde como quem vai guerrear. Se esconde atrás de escudo porque está protegido. Se esconde atrás de fortaleza porque sabe que não vai sucumbir. Se levante desse medo, se levante desse marasmo, se levante dessa procrastinação, se levante dessa desculpa, se levante agora desse desânimo espiritual. Deus não te chamou para andar cabisbaixo. Deus não te chamou para andar como alguém que perdeu antes mesmo de começar a guerrear. Deus te chamou para sair de trás das árvores. Há uma pergunta de Deus para alguém aqui: onde você está quando o vento sopra? Ora baixandaramahas. Deus leva Ezequiel para uma visão no meio de um vale de ossos secos. E a Bíblia diz que a pergunta de Deus para ele é: o que você vê? Eu vejo um vale, Senhor, de ossos sequíssimos. Não é ossos secos, é ossos sequíssimos, o que denota a morte antiga.
Não é um negócio que morreu agora, é uma coisa que morreu há muito tempo. Faz quanto tempo, responda para si, que os seus sentimentos morreu por ele? E você está empurrando esse casamento. Os seus sentimentos morreu por ela. E você está empurrando essa família. Faz quanto tempo que espiritualmente você morreu e anda fingindo que está vivo, mas em casa não ora? A Bíblia nem sabe mais onde está. Morte antiga. Quanto tempo faz que não canta, que não prega? Tem gente aqui que nem sabe que um dia você serviu assim. Morte antiga. Talvez se Deus perguntar para você hoje o que você vê, a tua resposta vai ser a mesma. Senhor, eu olho para os meus sonhos, para os projetos, para as promessas que o Senhor me fez. Morreu e faz tempo. Morreu e faz. Mas o mesmo Deus que pergunta o que vê, também pergunta: você crê que esses ossos podem voltar a viver? A resposta é: tu sabes. Muito bem, profeta. Já que sou eu que sei, então profetiza. E agora vem o choque. Diga aos 4 ventos: sopra. O que Deus está dizendo para o profeta é: sabe como é que eu trago vida aonde reinava a morte? Esperança aonde habitava a desesperança? Coragem onde habitava o medo? Ousadia onde habitava o desespero? O que é que Deus usa? Então, quando o vento soprar, não se esconda. Quando o vento soprar, adora com mais intensidade. Quando o vento soprar, ore com mais fervor. Quando o vento soprar, glorifique com mais entusiasmo. Confunda o inimigo, para que ele e todos saibam que você não é daqueles que se esconde quando o vento sopra. Você está posicionado na palavra. Quem tem palavra tem tudo. Você está firmado na rocha e o vento lhe será favorável. Você está firmado em Jesus e o vento vai te levar para o teu destino. Oh, glória a Deus. Deus está reposicionando pessoas porque Ele posicionou essa igreja. Você faz parte desse exército, faz parte dessa história. E Deus está dizendo: o vento soprou e soprou forte. Alguns pensaram que o vento forte que estava soprando, soprava para destruir, soprava para paralisar, soprava para amedrontar. Mas eu estava trazendo recomeço, estava trazendo caminhos novos, eu estava levando pessoas de volta ao propósito. O vento estava soprando forte e Deus estava trazendo vida onde estava reinando a morte. Aliás, vamos ser sinceros, quando o vento forte sopra, a gente descobre vida dentro da gente que a gente nem acreditava que tinha. É assim ou não é? A gente ultrapassa os limites. A gente diz para Deus: eu não aguento mais, e adora como nunca adorou. Eu não suporto mais, glorifica como nunca glorificou. Senhor, eu tô além do limite, mas chora na presença de Deus como nunca chorou. Sente Deus como nunca sentiu. Pode falar uma coisa? Quando o vento soprar, se esconda não. Então o profeta diz, vamos ler comigo, Ezequiel capítulo 37, versículo 9. Coloca na NTLH. A NTLH tem uma tradução precisa. Olha lá. Olha isso aqui. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito. Agora mudou, ok. Então o Senhor me disse. Então quem disse? Senhor. Homem mortal, profetize para o... Dessa vez não vai ser como em Gênesis 8, Deus soprando o vento. Dessa vez não vai ser como Êxodo 14, Deus enviando o vento. Dessa vez não vai ser como Jonas. Dessa vez o profeta vai ter que profetizar. Tem vento que é natural, você nem faz força para ele vir, mas tem uns que você tem que olhar e falar: o vento precisa soprar aqui. Vai ter que botar o pé naquela construção, aquele espaço lindo, olhar para aquela coisa inacabada
e falar: sopra vento. O vento está soprando. Cadê você? Está aqui. Podia ter ficado em casa, mas está aqui. Tem gente que não estava entendendo por que tinha vindo para o culto hoje. Aí Deus está dizendo: é porque eu não te deixei ficar escondido atrás das árvores quando o vento soprou. Eu tenho uma coisa séria contigo. Quando o vento soprar, não se esconda não, filho. Quando o vento soprar, não se esconda não, filha. Eu vou mostrar para você que eu sou capaz de trazer vida onde habitava a morte antiga. Eu não sei quanto tempo faz que isso morreu na sua vida, mas eu posso te afirmar, e eu estou sentindo esse vento soprar aqui. O vento não vai soprar. O vento já está soprando. Receba a vida agora. Receba a vida. Receba a esperança agora. Receba a atualização dos dons espirituais que você recebeu. Receba vida agora para as suas emoções. Receba vida agora para os seus sentimentos abalados. Receba vida agora onde reinava burnout, onde reinava medo, sobrecarga. Receba vida agora onde habitava a depressão, a ansiedade. Receba vida agora. O vento está soprando. Não se esconda, porque o vento não vai só juntar ossos. O vento vai trazer vida de Deus. Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções. Tem alguém aqui, profeta, com sangue nos olhos agora, olhando para o diabo que estava querendo usar o vento contra você, para dizer: vem vento, pode vir. Vem de todas as direções, porque eu estou bem posicionado. Vai dizer: pode vir vento, sopra, porque para o faraó o vento sopra e traz gafanhoto, mas para Israel o vento sopra e leva gafanhoto embora. Para os inimigos o vento sopra e caminhos se fecham, mas para o povo de Deus o vento sopra e caminhos se abrem. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam. Já tem gente com a mão levantada. Eu creio em algo sobrenatural de Deus que está acontecendo aqui. Essa é uma noite de céus abertos. Com a tua mão estendida, comece a declarar sobre alguém que está do seu lado a vida de Deus agora. Tem gente que faz tempo que não sabe o que é orar em outras línguas. Tem gente aqui que nunca orou em outras línguas. Tem gente aqui que não sabe o que é ser tocado pelo Espírito Santo. Tem gente aqui que há muito tempo não sabe o que é ser tocado. Agora pegue a tua mão e toque na mão de alguém e diga: receba o vento do Espírito de Deus agora. Receba o vento do Espírito de Deus na sua vida agora. Seja profeta de Deus sobre a vida dessa pessoa. Se você sabe onde ela está enfrentando problemas, declare agora: receba o vento de Deus na sua empresa. Receba o vento de Deus no seu casamento. Receba o vento de Deus na sua vida espiritual. Igreja de Jesus, receba a vida de Deus agora. Não se esconda, o vento está soprando. Não se esconda, o vento está soprando. Alguém sentindo o vento soprar aqui? Receba essa experiência na sua pele agora. Esse vento não é efeito de ventilador nem de ar-condicionado. Você não estava sentindo nada até agora. Sinta o toque do vento do Espírito de Deus tocando você agora, refrigerando não só sua pele, mas tocando a tua alma e te posicionando de novo. Não se esconda, não se esconda, não se esconda. Se levante com fé. Não se esconda. Se levante com ousadia. Não se esconda. Volte para a presença de Deus. Não se esconda. Sai de atrás das árvores. Não se esconda. Deus está renovando a tua vida. Agora receba o toque do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Olha isso. Estou sentindo
sentindo o vento soprar mesmo. Uma brisa fresca soprando. Oh, meu Deus. Alguém mais aqui, pelo amor de Deus, para não parecer que estou louco? Olha aí. Meu Deus, será que eu estou ficando maluco? Olha isso, meu Deus do céu. Agora vocês vão entender por que o inimigo se levanta tanto, o adversário se opõe tanto. Por que as lutas parecem intensificar quando o vento sopra? É porque quando o vento sopra, quem é que vem caminhando no meio do vento? Gênesis 3, o Pai. Oh, meu Deus. Marcos capítulo 6, eu termino. Versículo 48. Meu Deus. Oh, glória a Deus. Marcos 6, 48 está escrito assim. Ele viu. Meus amigos, ele sempre vê, né? Ele, que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Eu estava pregando e talvez você estava pensando, mas tem um vento lá, pastor, que Jesus repreendeu. Lembra que se ele repreendeu era porque era coisa do diabo. Como é que eu vou pedir para o vento soprar se tem vento que é o diabo que envia? Você só se esqueceu de um detalhe. Realmente o vento era contrário. Mas quem que o vento trouxe mesmo? O vento trouxe quem? Os discípulos estão remando com dificuldade porque o vento era contrário. Ele não só viu, o texto diz, Jesus foi até lá. Vou te explicar por quê. Porque os discípulos estavam exatamente onde Jesus mandou eles estar. O problema nunca é o vento. O problema é sempre posicionamento. Mas Deus, o vento não estava querendo deixar eles chegarem do outro lado. Fica tranquilo. Jesus vem vindo aí. Em Gênesis 3, quem caminha no meio do vento é o Pai. Mas em Marcos 6, 48, quem vem caminhando no meio do vento é o Filho. Andando em cima da água. Diga comigo, eu ia passar adiante deles. Ele não só viu, ele caminha no meio do vento. E não só caminha no meio do vento, ele é aquele que vai na frente. Agora você sabe o que maravilhoso acontece aqui? Quando Pedro vê Jesus caminhando no meio do vento, ele não se esconde. Ah, mas ele afundou porque olhou para o lado. Meus irmãos, a beleza desse texto não está em Pedro tentando ir sozinho até Jesus. Está em Pedro voltando para o barco com Jesus. Porque agora com Jesus não afunda mais. Ele pode olhar para a onda, pode olhar para a nuvem, pode olhar para o vento. Não afunda mais. Não tem a ver com o esforço que você faz para manter a concentração em Jesus. Tem a ver o esforço que você faz para manter-se de braços dados com Ele, para manter-se de mãos dadas com Ele. Porque quando você está com Jesus no meio do vento, mar nenhum te afunda, onda nenhuma te afunda. O problema não é o vento, o problema é posicionamento. Há sempre uma mão estendida para quem decidiu sair de dentro do barco. Há sempre uma mão estendida de Jesus para quem decidiu não se esconder no meio do vento. Se coloca de pé, por favor. Diga comigo, eu não vou me esconder quando o vento soprar. Talvez você está pensando assim, pastor, o senhor chegou com a mensagem atrasada, hein? Não. É que alguns ainda não se posicionaram. Mas eu fiz essa volta toda para chegar aqui. Chegar nesse texto agora que eu termino. A palavra que Deus colocou no meu coração para essa igreja é: quando o vento soprou, vocês não se esconderam.
Tentaram colocar vocês atrás das árvores, fazer vocês buscarem recursos, pessoas. Aí Deus perguntou e vocês não se esconderam. Então o vento trouxe recomeço, caminhos novos. Está trazendo de volta pessoas ao seu propósito. Tinha gente querendo pegar o endereço de outro lugar, mas o vento que soprou está reajustando as coisas. Então tem gente voltando, outros saindo, porque o vento está organizando propósitos, alinhando propósitos. O vento soprou, vocês não se esconderam, e Jesus passou na frente do barco. Vai chegar do outro lado. Tem um Gerazeno precisando ser liberto. Ele está gritando do outro lado: o que viestes fazer aqui? Vai dar vontade de falar: eu atravessei uma ventania danada. Mas o que Deus vai fazer através desse gadareno? Então vai acontecer isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E estavam, gravem isso, todos reunidos no mesmo lugar. Terminados os dias de Pentecostes, estavam ali todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu como um som de um vento veemente e impetuoso. Por que o escritor diz como o som de um vento? Porque eles estavam dentro do cenáculo. Você já esteve dentro da sua casa quando o vento forte soprou do lado de fora? O que você escuta? Som forte do vento. Eles ouvem o barulho do vento forte que está soprando do lado de fora. O que eles fazem? Se escondem? Como é que você sabe? Eu sei porque o que vai acontecer agora. Olha o que vai acontecer agora. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E é interessante porque tanto no hebraico quanto no grego, a mesma palavra que é usada para vento é usada para espírito. Porque quando o vento sopra é a oportunidade ideal para ter encontros profundos com o Espírito Santo, para receber poder do Espírito Santo, para receber revestimento do Espírito Santo, para receber força e direção do Espírito Santo, para receber revelação do Espírito Santo. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os concedia que falassem. O que vai acontecer é maravilhoso. Porque em Gênesis 3, quem caminha no meio do vento é o Pai. Em Marcos 6, quem caminha no meio do vento é o Filho. Mas em Atos 2, quem caminha no meio do vento é o Espírito Santo. No meio do vento você vai descobrir que não é órfão, você tem pai. No meio do vento você vai descobrir que é graça, é favor que você recebeu do Filho. Mas no meio do vento Deus vai te dar revestimento de poder e de autoridade. Deus vai te dar unção, Deus vai te dar unção, Deus vai te dar unção por meio do Espírito Santo. Esse é um tempo de unção. Levante uma das suas mãos, se você puder, do seu lugar. Porque o vento que sopra, para alguns vai revelar o Pai, para outros vai revelar o Filho, para outros vai revelar o Espírito Santo. Se posiciona agora. O vento está soprando, não se esconda. Diga: eis-me aqui, Senhor. Pode soprar, Senhor. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra o teu vento, Senhor. Quando você sentir o toque dele, por favor, não se acanhe. Onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Seja livre. Quando você sentir o poder de Deus te tocando, por favor, dê lugar, dê vazão ao Espírito Santo de Deus, porque coisas vão começar a mudar na sua vida hoje.
Quando ele vem, palavras são potencializadas. Comece a declarar com fé. Põe de pé os ossos secos com teu poder. Oh, meu Deus. Vem restaurar da multidão de cair. Vem, Espírito Santo de Deus, sopra dos quatro cantos agora. Vai, Senhor, sopra de todas as direções. Vem com teu vento. marcha sobre a Traz recomeço agora. Caminhos novos. Soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar. Escute, lê comigo, por favor, e eu devolvo o microfone. Salmo 104, verso 4, na King James atualizada, se vocês puderem. KJA. Eu gostaria que você lesse esse texto bem forte, para você nunca mais se esquecer, que você não vai precisar se esconder quando o vento soprar. Vamos ler? 1, 2, 3. Dos ventos. A seus mensageiros e de seus ministros palavras de fogo. É isso que está acontecendo nessa igreja nesses dias. O vento está soprando porque Deus está levantando mensageiros. O vento está soprando porque Deus está fazendo de mensageiros ministros. O vento está soprando porque Deus está fazendo de ministros labaredas de fogo. Tem um grande avivamento vindo aí. Espalhe a chama agora. Espalhe a chama agora. O vento está levantando. O vento está reacendendo a chama. O vento está reposicionando. Suas palavras ganharão unção. O seu toque, o seu caminhar irá espalhar a chama do Espírito. Sua vida será como uma labareda. O fogo vai trazer calor, mas também vai clarear. Seja cheio do Espírito Santo de Deus agora. Mais, levante. Se você não sabe o que fazer, só glorifica. Levante a sua voz em adoração agora. Eu vou devolver o microfone, mas tem labaredas sendo levantadas aqui. Tem ministros sendo levantados aqui. Tem mensageiros sendo levantados aqui. O vento não vai te matar. Essa má notícia não vai te paralisar. Você vai entrar naquele consultório médico com uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre. Levante-se. Você vai voltar naquele endereço com uma mensagem. Deus ainda restaura, Deus ainda salva. Levante-se. Levante-se.